Antes de qualquer outra coisa, permita-me ser franco. Não pretendo lhe oferecer um remédio, muito menos uma receita de salvação. Este livro não é um compêndio de técnicas infalíveis, tampouco um oráculo moderno travestido de manual. Não tenho 10 passos prontos para a sua libertação digital, e se os tivesse, não me sentiria à vontade em entregá-los como um pacote fechado. Também não creio que alguém deva ser arrastado para longe da tela à força, como quem é puxado pelos ombros para fora de um quarto escuro onde talvez estivesse apenas tentando descansar. Seria desonesto me apresentar como mestre ou guia. O que lhe ofereço aqui, com a sinceridade de quem também se debate com essas questões, é apenas um convite, despretensioso, mas sério, à reflexão. Nada mais, e espero, nada menos. Tenho pensado muito sobre o tempo, esse fluido que não se deixa conter, e me ocorre que começamos a perdê-lo no instante em que deixamos de percebê-lo. O tempo se esvai, silencioso, justamente quando o usamos com descuido, como quem bebe água sem sede. A sua vida, a minha, a de todos nós, finita. Eis o ponto. E essa finitude, embora evidente, é quase sempre esquecida no calor das notificações que pulsam no bolso, nos feeds que se renovam sem cessar, nos vídeos que não terminam. Já se perguntou quanto da sua atenção foi oferecida ao que realmente importa? Não sei ao certo o que é mais trágico, se é o esquecimento de que somos passageiros ou a indiferença com que lidamos com essa travessia. O tempo que nos foi dado e que nos será tirado sem consulta ou aviso é tudo o que temos de verdadeiramente nosso. Como então temos escolhido gastá-lo? A quem temos entregado a posse do nosso foco, esse bem escasso que costura o que somos? Você, leitor, que talvez já tenha sentido o impulso de fechar este livro para abrir o celular, não se envergonhe. Eu também sinto esse chamado. Quase todos os dias, às vezes cedo, às vezes não. Mas o fato é que a atenção parece já não ser mais uma extensão da nossa vontade, e sim uma marionete na mão de algo que não vemos, mas sentimos. E é sobre isso que quero conversar. Não com a presunção de ensinar, mas com o desejo genuíno de pensar junto. É nesse espírito que lhe proponho uma jornada por diferentes saberes. De mãos dadas com a filosofia, procuraremos nomes para o mal-estar que sentimos. Evocaremos os antigos estoicos, que sabiam como ninguém valorizar o agora, e também pensadores contemporâneos que decifraram os contornos da nossa exaustão. Passaremos pela neurociência, que nos revelará o mecanismo biológico por trás do vício em dopamina, e pela psicologia, que nos ajudará a enxergar as frendas emocionais por onde escorre nossa vontade. E, por fim, escutaremos os próprios criadores das ferramentas que hoje moldam nossos hábitos. Quem melhor do que eles para descrever o veneno que criaram? É importante, contudo, deixar claro que este não é um ataque à tecnologia em si, mas à lógica de exploração que a instrumentaliza. O mundo é mais complexo. A proposta é apenas sustentar um espelho diante de nós mesmos e nos perguntar, com honestidade, será que estamos presentes em nossa própria vida? Ou será que terceirizamos o comando para algoritmos que sabem mais sobre nossos desejos do que nós mesmos? Se um dia você já sentiu aquele prazer fugaz ao receber um like, ou aquela ansiedade tola antes de abrir uma mensagem, ou aquela confusão interior após horas de rolagem sem propósito, então você já conhece o terreno de que falo. A questão é, estamos cultivando ali um jardim ou desertificando o espírito? Não tenho uma resposta definitiva, seria arrogância dizer que tenho. Mas talvez, ao longo destas páginas, possamos encontrar juntos algumas perguntas melhores, e, quem sabe, assim, descobrir um caminho mais lúcido, mais nosso. A decisão de seguir, mudar ou permanecer cabe apenas a você. Caminhemos, então, como companheiros. O que proponho não é um altar, mas uma caminhada. Pensar,
juntos, e, se possível, viver melhor. Essa reflexão se torna ainda mais urgente quando percebemos que a consciência da finitude, essa antiga e incômoda companheira, assume contornos mais agudos na era das redes. Os estoicos, que pensavam a vida com uma sabedoria que parece ter brotado de uma rocha antiga, já sabiam da urgência de viver com presença. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, repete com frequência um apelo que hoje ressoa como um grito abafado. Não desperdice seu tempo. Seja avarento com ele. É o único tesouro que não pode ser devolvido depois de perdido. E eu me pergunto como ele veria nos ver deslizando dedos por telas infinitas, como quem recolhe migalhas de prazer em um banquete ilusório. Creio que veria nisso uma nova forma de servidão, não imposta por senhores cruéis, mas adotada com entusiasmo por aqueles que se sentem livres. E talvez essa seja a pior de todas as prisões, a que é aceita com alegria. Uma alienação, não de corpos, mas de atenção. Uma renúncia da vida verdadeira em favor de sombras luminosas. Já Byung-Chul Han, com sua escrita fria e cortante como bisturi, parece ter desvendado o mal contemporâneo. Vivemos cansados, mas não de tanto fazer pelos outros, e sim por nós mesmos. Autoexploração. Tornamo-nos nossos próprios tiranos, nossos próprios algozes. E as redes sociais, elas são o palco perfeito para esse teatro da exaustão. Ali, exibimos versões otimizadas de nós mesmos, como vitrines ambulantes de desempenho. A vida vira projeto, a alma, perfil, e a atenção, moeda. Han pergunta, essa liberdade que dizemos ter, será mesmo liberdade? Ou é só mais uma forma de compulsão disfarçada? Talvez estejamos tão ocupados em sermos produtivos, conectados e visíveis, que esquecemos o mais essencial, a liberdade de não fazer nada, de simplesmente ser. Mas não só a filosofia tem algo a dizer. A ciência, que não tem o hábito de fazer poesia, também participa desse diagnóstico. A neurociência, por exemplo, nos revela que o cérebro, esta máquina delicada e adaptável, não está imune ao apelo das redes. Ao contrário, a cada curtida, a cada notificação, a cada nova interação, acende o sistema de recompensa. Dopamina. O prazer químico que um dia nos fez correr atrás de alimento, agora nos faz correr atrás de aprovação. Os algoritmos, engenhosos e impiedosos, foram desenhados para explorar esse ciclo. Não é coincidência, é projeto. Eles sabem o que você gosta antes mesmo de você saber, e jogam com a intermitência das recompensas, como os cassinos. Às vezes você recebe um like, às vezes não, e isso basta para manter o vício. Como ratos atrás de pedaços de queijo, tornamo-nos sujeitos que clicam, rolam, curtem, quase sem perceber. Não se trata de fraqueza moral, não é apenas falta de força de vontade. É uma luta desigual contra sistemas projetados para nos capturar. E o primeiro passo para resistir, talvez, seja compreender o inimigo, ou mais precisamente, entender que o inimigo, às vezes, é interno, vive em nosso próprio cérebro, que foi moldado para sobreviver, mas agora precisa aprender a viver. E aqui entra a psicologia, com sua lupa sobre as emoções humanas. Se o cérebro é o teatro, a psique é o ator que ali representa. E que papel estamos representando nas redes sociais? O da aceitação, do pertencimento. Queremos ser vistos, amados, aprovados. Nada mais humano. Mas nas redes, essa necessidade se torna combustível para um ciclo de comparação e frustração. As vidas alheias, editadas com filtros de perfeição, parecem sempre mais felizes, mais sucedidas, mais plenas. E nós nos sentimos pequenos, inadequados, insuficientes. O paradoxo é cruel. Quanto mais conectados estamos, mais nos sentimos solitários. Quanto mais mostramos, menos nos sentimos vistos de fato. A psicologia alerta, a autoestima construída sobre curtidas é frágil como vidro fino. Basta um silêncio digital para rachá-la.
e assim nos tornamos dependentes de um afeto volátil que muda com o algoritmo. Redescobrir o valor interno, esse sim é o caminho, mas é um caminho que exige silêncio, introspecção, desconexão. Somando os saberes da filosofia, da ciência e da psicologia, o que emerge é um retrato inquietante da nossa condição atual. Vivemos em um mundo que disputa cada segundo da nossa atenção. E como diziam os existencialistas, se é verdade que a existência precede a essência, então cada escolha que fazemos, inclusive a de colocar nosso foco, é um tijolo na construção do nosso ser. A distração contínua, a fragmentação dos sentidos, a superficialidade das relações, tudo isso forma um caldo que impede o aprofundamento. Sem foco, não há pensamento longo. Sem silêncio, não há escuta. E sem escuta, não há encontro verdadeiro, nem com o outro, nem consigo mesmo. Não sei se você sente isso também, um cansaço que não se explica, um vazio que não se preenche, uma pressa sem direção. Talvez tudo isso seja efeito de uma vida vivida aos pedaços, em múltiplas abas abertas. Talvez seja a hora de fechar algumas delas. Do ponto de vista biológico, há uma ironia cruel. O cérebro, com sua plasticidade admirável, adapta-se, e o faz tão bem que, se exposto constantemente a estímulos rápidos e recompensas fáceis, passa a preferi-los. A paciência se atrofia, a concentração definha, a capacidade de frustração, essa virtude cada vez mais rara, desaparece. A multitarefa, celebrada como habilidade moderna, revela-se uma armadilha. O que parece eficiência é, na verdade, dispersão. O cérebro salta de tarefa em tarefa como uma pedra sobre a água, mas jamais mergulha. E sem mergulho, não há profundidade, apenas uma superfície inquieta e cansada. Em nível emocional, os efeitos não são menos graves. As redes nos convidam a performar, a mostrar o que temos de melhor, mesmo quando não temos nada. A validação externa se torna dependência, e a solidão cresce silenciosa atrás de telas acesas. A identidade, especialmente entre os mais jovens, é construída com base em modelos idealizados, vidas que não existem, e o medo de ficar de fora, o tal FOMO, alimenta uma ansiedade constante. É como se precisássemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo sem estar, de fato, em lugar algum. Não, este livro não é um manual, nem pretende ser um tribunal. É apenas uma provocação, uma fagulha, um sopro para reacender em você a chama da presença, a presença de si para si. A coragem de perguntar: onde estou quando estou aqui? Talvez ao final desta leitura você não mude radicalmente. Tudo bem, mas se conseguir olhar para o celular com um pouco mais de consciência, se conseguir resistir à notificação por alguns segundos a mais, então já teremos caminhado juntos. E isso, para mim, é mais do que suficiente. A liberdade, no fim das contas, não está em desligar o aparelho, está em saber por que o ligamos. É claro que esta análise se ancora em um recorte específico, o de usuários conectados, em ambientes urbanos, imersos nas plataformas dominantes. Há no mundo experiências digitais que ainda operam como vetores de inclusão, emancipação e aprendizado genuíno. Reconhecer essa diversidade não enfraquece a crítica, ao contrário, torna-a mais justa. O que aqui se denuncia é a lógica dominante, que tende a se expandir para além de seus próprios limites. E se tudo o que fizermos aqui for lembrar você e a mim mesmo disso, então valeu a pena. A partir daqui, daremos um passo atrás para compreender como chegamos até esse ponto. Olharemos para a promessa inaugural da internet e para as forças que pouco a pouco desviaram seu curso.
Só ao entender a genealogia dessa transformação poderemos vislumbrar mais adiante saídas possíveis. Toda crítica, para ser justa, precisa antes compreender.